Neste terceiro exemplo, irei ilustrar, né, utilizando aqui os algoritmos, a estrutura de seleção, certo? Ou estrutura de condição. Então, percebam que, olhando aqui para o algoritmo, nós temos um exemplo bem parecido com o primeiro, e a diferença é simplesmente a estrutura de seleção aqui, que está sendo utilizada nas linhas 4 e 6, certo? 4, 5, 6, 7, né, para falar de forma completa. Então, no primeiro momento, as variáveis A e B estão sendo declaradas, certo? A e B do tipo numérico. Depois, o valor 30 está sendo atribuído à variável A. Em seguida, o valor 20 está sendo atribuído à variável B. E existe aqui, nesse caso, uma verificação em relação ao conteúdo das variáveis. Então, se, né, existe essa condição, se o conteúdo que está armazenado na variável A for maior do que o conteúdo que está armazenado na variável B, então deve ser escrito na tela, né? O algoritmo tem aqui o comando escreva A. Se não, caso contrário, então vai ser escrito o conteúdo da variável B. Então percebam que, em outras palavras, a gente teria esse algoritmo que ele vai escrever o conteúdo de maior valor, né? Então a gente tem duas variáveis A e B e ele verifica qual delas tem o maior conteúdo. Uma única observação é que nesse senão aqui, se A não for maior do que B, restam duas possibilidades. Ou B é maior do que A, ou A é igual a B. Então, se A não for maior do que B, então o conteúdo de B vai ser escrito, e nesse caso aqui isso implica que ou B é igual a A ou B é maior do que A, certo? Então essa é a única observação. Mas de qualquer forma, se eles forem iguais, se o conteúdo de A for igual ao conteúdo de B, o conteúdo de A ou de B se representa o maior valor, né, desses dois, né? Então o próprio valor já é o maior valor, né? E tendo aqui aquele nosso teste de mesa, então nós temos aqui a representação das variáveis tendo seus valores atribuídos, né, ao longo da execução do algoritmo, e que após a execução, no caso desse algoritmo especificamente, né, depois da execução da linha 4, né, verifica-se que A realmente tem um conteúdo maior do que B e que, consequentemente, isso aqui é verdadeiro, né? Essa verificação aqui é verdade. Então, se isso aqui for verdade, então ele entra nessa instrução aqui abaixo do se, né, da linha 5, e, consequentemente, após a execução da linha 5, vai ser escrito na tela o conteúdo da variável A, certo? Então existe nesse caso, né, esses dois fluxos alternativos. Ou vai escrever o conteúdo de A, ou vai escrever o conteúdo de B, certo? Então, nesse caso aqui, os conteúdos das variáveis já estão sendo atribuídos no próprio algoritmo, né, de forma fixa. Mas você poderia pedir, por exemplo, para o usuário digitar, né? Então, supondo que esse algoritmo fosse executar no computador, né, como um programa, você poderia pedir, digite o primeiro valor, depois digite o segundo valor. E aí, se o primeiro valor for maior do que o segundo, escreva o primeiro, se não, escreva o segundo, certo? Então, só para ilustrar um fluxo alternativo, a gente poderia ter isso aqui, né? A gente poderia ter, numa segunda forma de ilustrar, poderia ter o valor 200 sendo atribuído à variável B. Então, nesse caso, nós teríamos o 200 aqui, né? E esse 30 não vai mais ser exibido nessa linha, né? Porque agora ele vai verificar que o A não é maior do que B, não vai escrever o conteúdo de A e vai entrar nesse senão, né? Porque o conteúdo de B agora vai ser maior do que o conteúdo de A. Então, após a execução da instrução da linha 7,
o valor 200 vai ser exibido na tela do computador, certo? Então é isso, um exemplo simples de um algoritmo para ilustrar novamente esse conceito de estrutura de seleção, estrutura condicional, certo? Então espero que tenha ficado claro. Até os próximos exemplos ou até a próxima videoaula, certo? Um abraço.